Oi, oi, pessoal, como vocês estão? Gente, a nossa convidada de hoje tem tanta história legal para contar pra gente. Ela que é empreendedora e advogada, eu vou falar para vocês. O pessoal do direito, quando empreende, o negócio vem para arrebentar. E além de tudo, ela também é professora aqui da Faculdade Facite. Então, é uma honra a gente poder receber a doutora Bárbara aqui. Então já se preparem, você que está nos assistindo, já clique aqui, chama os seus amigos para vir assistir junto com a gente, porque o que ela vai contar aqui para nós, com certeza pode servir para você, para os seus amigos, e muitas pessoas podem ser abençoadas através aqui desse canal. Então vem com a gente. Doutora Bárbara Florentina, esse nome tão chique, que prazer te receber aqui no nosso podcast. Me conta aí um pouquinho da sua história, como que é, chegou aqui em Araguaína tem pouco tempo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder fazer parte, né, da docência do grupo de professores da Facite e de estar sendo entrevistada por uma empreendedora nata. É verdade. É verdade, é inspirador. Que bom, fico feliz. E aí, pra gente já começar, a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Vocês que nos acompanham já sabem, eu falei que quando eu era criança eu queria ser juíza, mas enfim, essa é uma outra história, não é a minha, agora é a sua. Como é que o direito entrou na sua vida? Como que foi isso? Você sempre quis ir pra essa área? Conta um pouquinho aqui pro pessoal que tá assistindo a gente. Era a minha segunda opção de curso, né? Quando eu concluí o ensino médio, eu fiz na UFG, né? Prestei vestibular para psicologia, que era a minha primeira opção. E eu terminei o ensino médio com 16 anos. Sim. E aí eu optei por fazer o vestibular para o campus de Catalão, em Goiás. E claramente meu pai e minha mãe não quis deixar eu ir, né? Gente, mas aí você chegou a entrar? Não. Aí não foi, entendi. Não fui. Entendi. Não fui, mas passei no vestibular. Isso. Aí, como era a minha segunda opção de curso, o direito, meu pai chegou em mim e falou assim, Bárbara, ao invés de te manter numa outra cidade, eu prefiro que você fique aqui, né? Mesmo que você estude numa faculdade particular. Uhum. E aí, iniciei o curso de Direito. Isso em Goiânia? Em Goiânia. Muito bom, mas olha, pai e mãe sempre tem o melhor pra gente, Sim. assim. Eu fico brincando da minha, né, de quando eu era criança, querer ser juíza, mas assim, eu não me arrependo nada da minha mãe não ter me dado essa opção tão vasta, né? Você quer ser o quê? Médico ou dentista? Pronto, acabou. Porque os pais já viveram. Sim. Então eles sabem, às vezes, o que é melhor pra gente. A gente com 16 anos, o que a gente sabe direito? Às vezes nem se tá com fome ou não, a gente sabe, né? Imagina me manter numa cidade distante de Goiânia com 16 anos. Hoje eu dou total razão, porque eu sou mãe e eu também não deixaria. Aí, tá vendo? Então, foi bom. E aí, entrou no direito, e aí era o que você esperava, já que você tava com mente a psicologia? Como que foi essa trajetória? Eu fiquei um pouco resistente no início do curso. No quinto período, eu pensei de todas as formas em falar para os meus pais que eu queria desistir. Eu entrei ali numa situação de estagnação. Sei. No curso. Mas aí pensei, já se passaram 2 anos e meio, eu não vou parar no meio do caminho. Desistir no meio do caminho de jeito nenhum. E prossegui. Finalizei o curso em 2016, no segundo semestre de 2016, estagiei no fórum, no tribunal, né, de Goiás. E desde então nunca mais larguei. Nunca mais largou. Não. Essa sua fala é muito importante para quem está assistindo, porque aqui a gente tem quem ainda não sabe o que vai fazer de vestibular, qual faculdade vai ingressar, qual curso, e não sabe, chega às vezes no meio do caminho e fala assim, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, assim, já fazendo um gancho da sua história, eu vejo, às vezes, o pessoal do direito, principalmente quem faz curso que é só um período, que não é um curso integral, mas também se aplica a todos, né? Será que é isso mesmo? Porque quando você chega na metade do curso, é que você tem noção, de fato, o que você vai vivenciar dali pra frente. E aí, nesse seu momento, assim, né, com medo dos pais, eu vou dar sequência, o que você fez, o que você pensou para falar, não, deixa eu terminar logo, nem que depois eu faça outra coisa. Como que foi, assim, até para você dar um suporte para quem tá assistindo a gente, que às vezes quer parar no meio do caminho? Como eu já tinha concluído metade do curso, eu não sou uma pessoa de começar as coisas e parar. Então, assim, se chegasse a acontecer isso, eu ia ficar
uma hora ou outra eu ia voltar e terminar, para não deixar ali a faculdade no meio do caminho. Aí por isso eu segui, porque eu não consigo. A gente sempre fala, ó, só alcança quem não para no meio do caminho. Exatamente. Então, mesmo que às vezes não seja o que quis tanto, o que sonhou, nunca é perdido. Porque a educação você nunca perde, né? Exatamente. E o direito, ele abre, né, espaço para muita coisa. No início da faculdade, a gente acha que o direito é só tirar bandido da cadeia e ir para delegacia e aquelas diligências, mas não é, né? Abre portas para concurso, para empreender. Eu sou a prova viva disso. É que a gente vai falar sobre isso. Mas quando alguém chega para mim e fala assim, eu não sei que curso eu vou fazer e nem se eu vou fazer um curso, eu sempre falo, faz direito. Ah, mas eu não quero mexer, aquele tanto. Direito tem que estudar demais. Ou direito tem que ler demais. Eu falo, tudo você tem que ler e estudar demais. Mas eu também vejo do direito essa, assim, como que eu posso. É muito eclético, assim. Você pode fazer tudo, você empreende, tem muitas áreas. Tem área que a gente vê que falta advogado. Sim. Na área empresarial mesmo, né? Falando assim do nosso caso, governança corporativa, conselhos, eu vejo que ainda tem uma lacuna, que às vezes o advogado ele é tão preparado para o concurso, ele é tão preparado às vezes para o serviço público, faz estágio em órgãos públicos, não que tenha algum problema, mas às vezes fica essa lacuna mesmo da parte assim, para a empresa de um modo geral, para profissionais de saúde, eu falo nas formações dos cursos, Sim. né? Agrário, né? Tem muitas áreas aí que estão em déficit de profissional. É isso mesmo. E às vezes fica tanto na luta, às vezes o povo reclama, eu faço, mas tem alguma coisa que você, que tá faltando, que precisa. Fala que também a gente muda, né? Assim, a sociedade muda, as pessoas mudam, e aí vai vindo as necessidades de um modo geral da mudança da sociedade. Sim. Então, querendo ou não. A gente precisa adequar, né? Exatamente. E o que eu penso também é que a gente não consegue nos manter motivados 100% do curso. Eu acho que quando eu cheguei no 5º período, eu já estava desmotivada. Né? Só que a gente tem que lembrar o porquê daquilo, por quem que a gente está ali. Verdade. Então, isso sempre veio, assim. Eu tô aqui pela minha família também, porque eu quero agregar, né, na vida das pessoas. E eu acho que a gente não pode desistir. Isso é muito bom, essa palavra dela, gente, tá vendo? Às vezes não é por quê, mas por quem. Por quem? Por quem. E aí a família, nossa, aqui a gente vê muita gente que a primeira pessoa da família que estuda, às vezes são os nossos alunos, que a gente tá numa região norte do país, que ainda não tem acesso, muita gente tem acesso ao ensino superior, então a gente percebe isso muito claro. E aí, às vezes, a pessoa quer desistir, porque estudar dá trabalho mesmo, mas tudo dá trabalho, não estudar também dá. E às vezes quer desistir, mas lembrar por quem, né? Por quem que eu tô aqui? Então isso é uma palavra muito boa, gostei. Eu vi um post no Instagram da gente escolher o nosso difícil, né? Estudar é muito difícil, mas não estudar também é muito difícil. Verdade. E aí, falando do estudo e do empreendedorismo, porque daí você, aqui chama Bitway, né, que aí você fundou uma startup nessa área jurídica, que chama Bitway, gente, olha que chique, né? Estou aqui também aprendendo inglês. E como que nasceu isso tudo? Como que foi? Aí você formou, aí como é que... Me conta mais um pouquinho aí da sua história. Eu formei, comecei a advogar, né, sempre aparecia, assim, uma causa ou outra. E eu fiquei uns 2 anos, assim, advogando. Eu tive uma fase muito da hora aventureira. Acredito que todo mundo que sai da faculdade tem esse momento, essa fase de começar a atirar ali por todos os lados. Porque, de fato, na faculdade a gente não consegue ter a prática de tudo, né? A gente tem muita teoria, mas a prática mesmo, na essência, é só quando a gente sai da faculdade. E aí eu tive uma proposta para entrar no escritório e comecei a trabalhar nesse escritório e era em outra cidade. E eu precisava ir uma vez por semana para essa cidade, ficar de um dia para o outro. E foi quando meu marido foi transferido para Goianésia. E aí eu pensei, não posso ficar sem renda. E uma colega dessa cidade, de Paraúna, já me passava algumas petições que ela não conseguia entregar, né?
Ela estudava para concurso na época. E aí... Ela pegava a causa e tinha que peticionar. Aí... Ela fazia o mesmo trabalho que eu, ela fazia petições para outros advogados. Entendi. Aí, como ela associava ao estudo, muitas ela não conseguia entregar e me passava. Entendi. Aí, precisei sair desse escritório e fiquei, né? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tô mudando de cidade. Embora eu não fui pra Goianésia. Ah, você não foi? Não. Ah, nossa, e aí? Mas hoje eu agradeço, né? Porque eu mudei, né? Estou a 1.300 quilômetros de Goiânia. Verdade. Então, naquele momento eu não mudei, mas eu sabia que eu ia precisar da empresa em outro momento, né? Sim. Aí eu conversei com a minha sócia. Eu tenho uma sócia, a doutora Ana Paula. Falei assim, minha amiga do estágio. Falei assim, amiga, tá, tem essa situação, tô fazendo petições. E ela também querendo uma renda extra. E a gente começou a fazer um plano de negócios. Entendi. E aí nasceu a Betway Petições. Gente, e você sabia, quando você saiu da faculdade, você sabia fazer plano de negócios? Como é que foi isso, ou não? A minha família, ela é naturalmente empreendedora. Ah, isso é bom. Sim, os meus avós, meus pais. O meu pai, ele é uma pessoa que eu admiro ele muito, porque ele não pensa no risco. Ele arrisca mesmo. Ele arrisca e é assim, se deu certo, perfeito. Mas se não deu, tá bom também. Vida que segue, vamos mudar de negócio. Então, assim, meu pai é um empreendedor que me inspira muito. Então, eu acredito que o empreendedorismo tá no DNA, inegavelmente. Verdade, verdade. E aí, eu tô perguntando isso pra você, de estar na faculdade, porque, assim, uma das coisas que a gente tenta fazer aqui na Facite, aliás, que a gente faz aqui na Facite, que é um diferencial, tanto que o nosso curso é o único curso nota máxima, né? Eu falo isso com muito orgulho. Sim. Quem assiste fala assim, nossa, eu não tô cansada de ouvir isso, mas é porque, assim, é muito difícil da gente conseguir. Exatamente o diferencial é a prática, porque desde o início, igual você falou pra mim, chegou no 5º período, aquele tanto de teoria, então uma coisa que a gente tenta trazer aqui para os nossos alunos é uma prática desde o início, porque dele também já vai vendo qual caminho que ele quer seguir. E também a gente traz muito forte o empreendedorismo. A gente tem aqui o nosso departamento de inovação, a Feira Empreendedora. Inclusive, no semestre passado, na Feira Empreendedora, a aluna que mais vendeu foi uma aluna do direito, que até ela pegou esse dinheiro e pagou toda a formatura. Meu Deus. Então, assim, de um dia da Feira Empreendedora. Então, a gente vê que tem esse movimento, a gente faz esse movimento aqui. Claro que tem muita coisa que a gente tem que melhorar, mas, de um modo geral, eu vejo que é um diferencial que a Facite tem de oferecer isso para os alunos, porque no final aí você pode escolher, não, eu quero seguir uma carreira, né, para concurso, serviço público, que também a gente tem um suporte aqui de como estudar, mas eu quero ir para a área do empreendedorismo. Porque mesmo que, por exemplo, você não precisa montar uma empresa, uma startup, mas vai montar um escritório. Você tem que saber vender, fazer fluxo de caixa, como que você vai cobrar do seu cliente, aquela coisa toda, né? Sim. Inclusive, eu, na minha primeira aula, no 3.1, eu perguntei para os meus alunos, né, o que eles queriam e a resposta me deixou muito feliz, porque foi majoritariamente advogar, né? E geralmente não é isso que a gente vê, né? Todo mundo quer ali as carreiras policiais, concurso, juiz, promotoria. Exatamente. E essa informação, ela me deixou muito feliz, porque advogar é 100% empreender. Exatamente. Eu também fico feliz com esse dado, eu não sabia. Sim. Então quer dizer que o movimento está acontecendo, né? Porque o povo já está enxergando isso. E aí, me fala mais um pouquinho da sua startup. Então, assim, eu não sou da área do direito, muita gente que assiste a gente não é do direito. Se você puder falar bem simples, o que é uma petição, qual que é a importância disso para o advogado, para o cliente, para a gente entender, porque eu não sei nem o que é. Petições são atos, né, que o advogado deve fazer no processo. É como se ele fosse montar um processo. Tem a petição inicial, que são ali os primeiros pedidos que nós fazemos, nós demonstramos a dor, né, do nosso cliente. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, processar alguém. Eu vou lá, te contrato. Aí você tem que fazer uma petição.
Aí essa petição vai pro juiz ou vai pro... Vai pro juiz. Ah, certo. Então isso já é uma petição. É uma petição. É ali a descrição dos fatos, né? Ali onde nosso cliente foi lesado. A fundamentação, né? Que a gente coloca, tá na lei tal, a jurisprudência tal diz isso. Entendi. Então é todo aqueles textos gigantes que vocês gostam de fazer. Exatamente. Isso é petição. Isso é petição. Entendi. E é exatamente isso que a sua startup faz. Isso. Para qualquer tipo de caso. Para qualquer tipo de caso. Hoje, predominantemente, a gente está no criminal, no civil, trabalhista e previdenciário. Nessas 4 áreas. Entendi. Aí, como que é? O advogado te contrata ou é o cliente? Como que funciona assim? É o advogado que me contrata. Nós temos uma assistente, a Ana Carolina, né? Que ela recebe os casos dos advogados, né? E ela faz o direcionamento. Ou para mim, ou para a doutora Ana Paula, ou para a doutora Larissa, que é uma colaboradora nossa. E aí ele manda, né, a documentação, explica pra gente o que ele quer. Se ele tem alguma tese, né, específica também, ele manda que a gente faz ele de acordo com o que ele acredita, porque algumas vezes nossas teses, o advogado tem uma tese e a gente enxerga pelo outro lado, né? Mas a gente sempre ali tenta deixar a petição a mais cara do advogado possível, porque cada advogado tem um estilo de peticionar, né? Entendi. Faz sentido. Cada um escreve de um jeito, faz sentido. E aí você faz a petição inicial ou você dá sequência em todo o processo? Como é? Tem advogados que mandam todo o processo pra gente, tem todos os atos. Se a gente faz a petição inicial, consequentemente, a gente vai fazer a impugnação também. A impugnação é o ato da gente responder à defesa, né? Ali da outra parte. E aí, todos os atos. A gente tem um advogado no previdenciário que, quando ele manda a petição inicial, a gente tem certeza de que todos os outros atos a gente vai fazer para ele também. E aí, geralmente, o advogado, ele contrata vocês. Eu tô fazendo essa pergunta porque, às vezes, tem alguém que tá assistindo que também já quer contratar, né? E agora a startup já vai completar aí 2 anos, né? Ó, que chique. Aí, ele te paga por petição... Ou você tem um pacote? Como que é? Te paga por mês? Como que é? Nós cobramos por petição, mas como temos advogados que a demanda é alta, a gente faz um combo de 10 petições, de 15 petições, ali o que adequa, né, a realidade do nosso cliente advogado. Entendi, nossa, interessante. E esse nome nasceu como? B2A. Me explica, assim, a essência disso. Eu gostei. Até pra falar é fácil. Uma Bárbara e 2 Anas. Ai, gente, olha isso. B2A, gostei. Sim. Muito bom, faz todo sentido, né? Nossa, interessante. Ótimo. E aí, como que, por exemplo, aí você tava lá, viu essa necessidade, nasceu da sua cabeça, e como que foi esse processo de montar a startup? Você teve facilidade, não teve? Você tem uma aceitação? Como que, assim, os seus colegas enxergam isso? Porque uma das coisas que eu percebo, a área jurídica ainda muito tradicional, apesar de tendo muita inovação, claro, né? A gente vê que antigamente fazer uma audiência online era algo que não existia e hoje já existe. A gente vê que tem muita coisa que está evoluindo. Não existe ainda o curso de direito online, né? Que eu vejo que isso é uma coisa que o pessoal segura bastante, enfim, que nem é o assunto da pauta, mas eu vejo porque existe isso, porque existe ainda muito tradicionalismo no direito. E como que os seus colegas enxergam você como uma empreendedora, fundadora de uma startup? Como que você percebe, assim, às vezes o seu feeling mesmo? Os meus primeiros clientes foram meus colegas. Ah, olha aí. Sim. E nosso plano de negócio, quando a gente foi estruturar ele, a gente pensou na dor do advogado. Eu, como advogada, e a minha sócia também é advogada, sempre os advogados escritórios têm uma petição pendente, tem um prazo ali que você já tá com a corda no pescoço, estourado. Então nasceu daí. E aí, quando a gente lançou, né, a gente ali decidiu qual plataforma a gente ia utilizar para divulgar nosso trabalho, e a gente optou pelo Instagram. Nossa rede ali de pessoas que formaram com a gente, nossos colegas, abraçaram muito nossa petição.
nossa empresa, né, de petições. Inclusive, a minha primeira cliente em potencial foi uma amiga que ela estava transicionando do penal pro direito do consumidor. Então, ela estava numa fase ali que ainda estava muito apegada, mas queria mudar de área. E aí, ela começou a mandar muitas petições pra gente. Isso é legal, esse gancho. Não sei se vocês repararam que ela falou. Que os primeiros clientes foram os colegas de turma. Então, dentro da faculdade, a gente já vai criando um hall de pessoas que vão ser os nossos futuros clientes. Uma coisa que eu falava, assim, desde quando eu fiz faculdade, eu nunca fui a melhor aluna, nunca fui a número 1, nunca reprovei também, mas também nunca fui a melhor, a top, igual sempre tem. Mas uma das coisas que me incomodava era assim, aquele pessoal que só senta no fundão, não tem problema o povo do fundão, tá, gente? Mas é assim, que parece que não tem responsabilidade, não é o lugar onde senta, é a questão da postura de responsabilidade. Aí que só ia de chinelo e short pra faculdade, parecendo que, sabe, assim, meio desleixado, eu ficava pensando assim, gente, como que eu vou mandar um paciente pra ele, depois que a gente formar, né? Porque eu não vou dar conta de fazer tudo, eu vou encaminhar. Tem colega que às vezes a gente não tem nem coragem de mandar o paciente, encaminhar o paciente. Porque ali dentro você já vai ver na conduta a postura da pessoa. Eu digo assim, não é de vestimenta, nada disso, mas é a questão da responsabilidade com o contexto que você está inserido mesmo. E aí você falando isso, que os seus primeiros clientes foram seus colegas, se você tivesse sido uma aluna, assim, de qualquer jeito, com notas ruins, às vezes que escrevia muito mal, que o professor sempre tinha que te corrigir, provavelmente seus colegas não iriam te contratar, né? E tanto a faculdade como o estágio, eles foram os principais networkings, assim, para trazer clientes hoje. Então, desde a época da faculdade, mas na faculdade você não tinha ainda startup. Não tinha, mas quando a gente abriu a empresa, esses, né, foram nossos primeiros clientes. Sobre a aceitação, como a gente conversou nos bastidores, advogados, eles querem fazer tudo. Eles querem estar no operacional, no comercial, fazer audiência, essas coisas. E aí, o que acontece? No primeiro momento, eles têm receio de delegar as petições. Mas quando eles contratam a primeira vez, eles não abandonam a gente mais. Sempre estão ali contratando, semanalmente, diariamente. Então, na verdade, sabe essa sua dor, assim, esse seu comentário, que os advogados gostam de centralizar tudo. Sim. Na odontologia isso também acontece. Eu sou dentista há muito tempo, tô atuando bem menos, mas continuo, né, assim, tô aqui na faculdade. O que a gente percebe é que às vezes a gente quer fazer tudo. Enquanto eu quero fazer tudo, eu não consigo fazer muita coisa, porque o nosso tempo é limitado, e outra coisa, eu nunca vou ser boa em tudo. A gente nunca vai ser bom em tudo. Então, assim, eu vejo muito no direito. Tem gente que é muito bom para vender, mas a hora de fazer uma petição, não consegue fazer uma petição muito boa. Ou às vezes é muito bom na oralidade, mas na hora de, sei lá, da escrita, deixa a desejar. Então, assim, a gente nunca é bom em tudo. Então, se a gente tiver mais braços ajudando a gente vai crescer muito mais. E hoje a gente atende vários estilos de advogado. A gente atende o advogado que tirou o AB agora, que está inseguro para advogar. A gente atende escritórios que são especialistas em criminal, por exemplo, mas quando surgem outras demandas, não dispensam o cliente, traz as petições para nós. Então, na verdade, o que vocês fazem facilita a vida do... Totalmente. Facilita a vida dele e ainda ajuda ele a criar mais... Eu falo criar riqueza, porque a nossa missão é que as pessoas criem essa própria riqueza. Porque ela não vai dispensar o cliente, ele vai usar o que ele tem de melhor, e o que ele pode terceirizar, ele terceiriza, e você tá ali nesse meio. Exatamente. De suporte totalmente. E além das petições, nós fazemos audiências também. Às vezes, um advogado vai viajar, por exemplo, igual já aconteceu. Eu falo assim, doutora Bárbara, você consegue comparecer nessa audiência para mim? Além das petições, nós temos esse outro produto também de realização de audiências. Entendi, mas o principal mesmo são as petições. Exatamente. E aí hoje você faz isso pro Brasil todo ou é regional? Como que é pelo que você tem percebido? Não, a gente já atuou na maioria dos estados. Nós temos clientes em Minas, em Goiás, no Ceará, São Paulo. Tá vendo, viu, gente? Empreender no direito é show. Show. É sucesso. E
Também, se você que é advogado tá assistindo a gente, precisar de petições, a gente já tem aqui. B2A, uma Bárbara e duas Anas, é? Isso. Gostei. Certo. Gostei, achei muito legal essa ideia. E o que você vê pro futuro, de um modo geral, assim? Primeiro vamos falar do futuro do direito e depois o futuro da sua startup. O futuro do direito, eu acredito que a gente não vai conseguir fugir da inteligência artificial. Eu tô, assim, quebrando os paradigmas, né? Porque o direito, como a gente já falou aqui exaustivamente, ele é muito conservador. Muitos advogados têm muito receio de usar inteligência artificial. E embora eu acredito que não tem como você jogar lá na inteligência artificial para ela fazer uma tese para você, eu acredito que ela tem muito mais para beneficiar, a agregar na dinâmica mesmo da petição. Teve uma vez que eu dei uma palestra aqui mesmo acho que foi o primeiro simpósio que teve de direito. E eu falei exatamente de inovação no direito. Na época, eu tive que estudar alguma coisa e eu vi que tinha um computador que a IBM tinha lançado, tipo um robô, que eles pesquisavam, eu acho que era no Canadá, não lembro se era nos Estados Unidos, que eles já pesquisavam todas as jurisprudências, porque antigamente parece que era um estagiário que tinha que pesquisar tudo para ver o que tinha daquele caso. E eles já tinham criado, eu acho que foi em 2005, uma inteligência, né? Eu falo robô, mas deve ser algum software, sei lá, para procurar. Então, em menos de 3 minutos, ele já conseguia fazer o levantamento das jurisprudências mais atuais que tinham daquele caso. E eu lembro que eu trouxe isso, e tinha até um nome, eu não lembro o nome desse robô aí que foi apresentado. E aí eu lembro que eu mostrei, aí um monte de gente, um olhava pro outro assim com aquela cara. E a gente vai fazer o que agora? Tipo, se já tem robô substituindo a gente, né? O que a gente vai fazer no direito? E também porque tem um vídeo que saiu, eu acho que em 2005 também, falando, se você faz direito, se prepare que os seus dias estão contados. Eu não sei se você já viu. Não. E aí eu queria que você comentasse o que você acha disso, né? Já que a gente tá falando de inteligência artificial, porque muita gente tem medo de aderir à tecnologia com medo de ser substituído. Não. Nós temos uma coisa que a inteligência artificial não tem, que é a alma, gente. Então a gente nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Os pontos que eu uso muito. Às vezes eu tô redigindo algum caso e eu tô meio perdida ali na dinâmica dos fatos mesmo. Então, assim, a inteligência artificial me ajuda muito a estruturar ali os fatos e o que eu penso, né? Não que eu peça pra ele fazer tese, porque daí eu também já não concordo. Inclusive, saiu até uma cartilha do CNJ de inteligência artificial, porque teve um advogado que fez um habeas corpus na inteligência artificial, descobriram, e aí vale a pena a leitura aí para quem, né, tem medo de usar a inteligência artificial. Entendi. Aí, o que acontece? Então, a sua orientação, a sua sugestão, use a tecnologia, use a IA com parcimônia, seguindo a cartilha. Exatamente, com responsabilidade. Verifique, né? Eu acho que é muito importante a gente verificar ali, porque a jurisprudência, ou a inteligência artificial cria jurisprudência, cria artigo, então não confie 100%, né, na inteligência artificial, porque ela vai te passar uma vergonha aí. Um dia, contando esse caso, né? Eu queria saber alguma coisa, eu perguntei para nossa advogada, e aí ela demorou um pouquinho para me responder. Aí eu fui lá, né, no chat GPT, aí ele já me deu toda a resposta. Aí nesse intervalo ela me respondeu, falando que não tinha como. Aí eu falei, mas doutora, olha aqui o que o chat GPT me falou. Aí ela, doutora, a senhora tá confiando mais no chat GPT do que em mim? Aí eu falei, não isso, mas o que eu quero dizer é que ele falou que tinha, que isso existia. Aí ela pegou e falou, não existe dessa maneira. Porque do jeito que ele me respondeu, eu queria saber se um certo ato era considerado crime. A IA me falou que aquilo era um ato criminoso. Tipo concorrência desleal, essas coisas. E aí ela foi procurar e ela falou que não, que aquilo não era considerado crime. Não era uma prática ilegal,
Mas não era uma prática ética, mas não é ilegal. E aí ela me explicando e eu insistindo. E aí ela, você tá confiando mais no ChatGPT do que em mim? Aí eu peguei e falei, é verdade, né? Não, não estou. Mas é porque às vezes a gente quer tanto que aquilo seja verdade que a gente fica forçando. E ela te entrega o que você quer que ela entregue. Exatamente. Quanto mais a gente... quanto mais a gente estimula a inteligência artificial, mais ela te fala o que você quer ouvir e quer ler ali. E também, em alguns pontos, a inteligência artificial, ela te fornece, às vezes, até a orientação correta, mas são pontos muito genéricos, né? Então, assim, às vezes, no direito de família, por exemplo, a gente tem casos tão peculiares que não dá para você ir lá e falar assim, GPT, faça isso daqui para mim, porque vai dar muito ruim. Entendi. Faz sentido. Então a gente usa para facilitar. E como que você vê isso hoje na sala de aula? Porque, também contando outro caso, o primeiro treinamento que nós tivemos aqui uma vez com um professor sobre IA, que não foi agora nesse que eu acho que você participou, Sim. Teve um outro anterior. Nossa, tiveram 2 professores que acharam, assim, um absurdo, porque a gente pediu para IA criar um TCC imediato. Cria um artigo, nanana, e ela criou todo, sobre isso. Que absurdo, isso é coisa do capeta. Foi bem assim mesmo. Eles acharam aquilo um absurdo, que aluno deles nunca ia fazer isso, enfim. Mas não tem como, na minha opinião. Como que você vê hoje na sala de aula, pensando, né, que você também é professora, a gente tem um mix aqui de gerações nos nossos alunos, a gente tem aquela geração que já é um pouquinho da nossa idade, a geração que é muito jovem, e já tem aquela geração que é um pouquinho além da nossa idade, da minha, né? Como que você vê hoje na sala de aula o uso da inteligência artificial, principalmente aí no direito? Eu sou a apoiadora, né, de que eles utilizem a inteligência artificial, porque a gente não vai conseguir fugir dela, mas que eles usem com sabedoria, usem sabendo usar, né, porque igual eu falei, a inteligência artificial, ela cria artigo, cria jurisprudência, então ali a gente precisa de ter uma certa responsabilidade, se a gente não tem aquele dado ali, porque às vezes a gente sabe que tal artigo fala uma coisa, outro artigo fala outra coisa, mas se a gente não sabe, que a gente verifique as informações. A minha orientação é essa. Façam um bom uso da inteligência artificial, mas não confiem nela, porque ela pode passar vergonha, igual foi no caso do advogado que fez o habeas corpus. Nacionalmente. Então, responsabilidade, verifiquem, né, se o que a inteligência artificial ali tá mesmo de acordo com a jurisprudência que ela citou, a doutrina. Eu sou, na verdade, uma leitora muito analógica, então eu gosto do físico. Mas acredito que a inteligência artificial aí está a nosso favor desde que usado com consciência. Verdade. Mas quando a gente vai vendo, você viu aquele dia na aula que a gente teve aqui, e quando você vai mais a fundo, aquele negócio é chocante. Então tem hora assim, inclusive eu vi uma reportagem no Japão, que tem gente que namora com a inteligência artificial, sai para jantar. Uma coisa assim, tem até um programa, um seriado no Netflix que mostra a inversão, as pessoas parecem que entraram num modo meio, sabe, emocionalmente falando, já quase uma doença. Dependente da inteligência artificial. Exatamente. Eu não concordo com a dependência. Eu quero que os meus alunos utilizem a inteligência artificial, mas que, na ausência dela, eles tenham ali senso crítico para determinar se tal situação é daquela forma ou não. Excelente isso. E aí a gente falou do futuro do direito, que não vai ter como a gente fugir. E como que você vê o futuro aí da sua startup dentro desse contexto, considerando que ela já nasceu moderna, né? Moderna. Assim, só pelo nome, por ser uma startup, a gente estava comentando, são poucas startups na área do direito, assim, que eu conheço, claro que não é minha área minha expertise, mas a gente percebe, e às vezes elas são muito limitadas, exatamente porque a formação do direito, ele é muito centralizado na parte técnica e às vezes pouca na parte do empreender. E como que você vê aí a sua startup, o futuro dela, quais são os seus planos, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente? Os nossos planos, no ano passado nós entregamos mais de 400 petições. A gente perdeu as contas no número 400. E aí, nosso plano para esse ano é investir
pesado no Instagram, pesado em campanhas, principalmente nas datas comemorativas ali, porque nós queremos dobrar aí esse valor. Uhum. Essa quantidade, né, de entregas aí no ano de 2025. Uhum. E eu acredito que é super possível, porque nós trabalhamos exatamente na dor do advogado. Uhum. E aí, como o advogado, por natureza, ele é muito controlador, ele não consegue gerir, né, com excelência todos os campos do escritório dele. A gente tá aí para contribuir e ajudar. Muito bom. Essa gestão que você fala do escritório, qual que é o que um advogado que tem escritório ou quem quer montar um escritório, o que é esse passo a passo aí? Só para o pessoal que está assistindo, às vezes, está montando agora o escritório. Eu vi que teve uns alunos nossos que montaram aí o escritório. Só para, aproveitando esse gancho, o que é assim? O que ele tem que saber de pronto? Vou montar um escritório. Eu tenho que saber isso e fazer a petição. Eu vou falar a minha experiência. Eu tenho muita dificuldade no campo financeiro, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade de cobrar cliente. Então, assim, eu fico travada. Então, a gente precisa... Eu acredito que o escritório, ele precisa ter cada um ali na sua função, cada um literalmente no seu quadrado. Olha, essa função aqui eu vou pro comercial, você fique com o peticionamento, você fique ali com as finanças do escritório. Eu acredito que delegar essas funções para não sobrecarregar é fundamental. Porque não adianta a gente querer abraçar ali todas as demandas que um escritório exige. Igual no meu caso, eu deixei de olhar para os meus devedores, por exemplo, pela minha dificuldade de cobrar. Então, quando eu coloquei uma pessoa para cobrar para mim, resolveu meu problema. Isso é fantástico. Eu falo, até esses dias para trás a gente fez um reel, né, um vídeo, falando assim, como que a gente, profissional liberal, consegue multiplicar o nosso tempo? Porque a gente tem que fazer muita coisa. Sim. Eu, como dentista, imagina, eu ter que fazer a consulta, ver o que o paciente precisa, passar o orçamento, verificar estoque, confirmar agendamento, confirmar se tem o material que eu preciso para aquele procedimento, deixar instrumental pronto, deixar tudo pronto, cobrar o paciente, ver se ele pagou e ainda saber a parte técnica. Assim, a gente só aí eu já cansei, só de falar. Sim, burnout. E o advogado também, a mesma coisa. Então, como que a gente consegue, e todo mundo tem as 24 horas, que a gente fala, ela é padrão para todo mundo, mas e por que uns produzem tanto e outros produzem menos? Então, uma das coisas que eu percebi nessa minha caminhada empreendedora é, de fato, ter mais pessoas trabalhando para nós naquilo que a gente não é bom. Porque quando, por exemplo, você já falou a sua dor, você não gosta de cobrar. Se você coloca alguém no que você não é bom, ela vai fazer melhor do que você. E aí, vai te aliviar aquela dor. Porque quando a gente tem que fazer uma coisa que a gente não gosta muito, assim, chega a dar um tenso na gente, né? Você vai até inseguro. Você tá me devendo? Mas se você não puder me pagar, você dá um jeito, assim, vamos parcelar. Aí parece que a gente já vai com a insegurança pro cliente, né? Então, uma das maneiras que eu percebi, de fato, é a gente contratando pessoas naquilo que a gente não é bom e naquilo que ocupa muito meu tempo e não me dá muito resultado. Sim. Então, foi aí quando eu tive essa virada de chave. Então, por exemplo, hoje a gente tem 100 funcionários na Facite, mais ou menos 100, e agora no Império também, acho que tá chegando a isso, então 200 funcionários. Se a gente multiplicar por 8, 200 vezes 8 é quanto, hein? Faz a conta aí pra mim. 1.600. 1.600. Então, eu tenho 1.600 horas por dia. Eu não tenho 24 horas, eu tenho 1.600 horas por dia trabalhando para mim. 8, contando que a pessoa trabalha 8 horas diariamente, né? Eu trabalho mais do que 8, então, enfim. Mas se a gente for pensar, é assim que a gente multiplica. Então, quando você traz pra gente aqui, pros advogados, essa possibilidade, o advogado, ele tem a possibilidade de dobrar o tempo dele. Com certeza. Aumentar a produtividade e aumentar a lucratividade. Exatamente, porque quando ele dobra o tempo dele, automaticamente ele tá dobrando as outras duas coisas. Porque vamos supor que ele pega 2 ações por dia. Se ele tiver um colaborador, ele vai poder pegar 4. Exato. Então, olha, gente, esse gancho aí, você que é do direito, ou você que está estudando, né, no ramo do direito, ou que ainda não sabe o que vai fazer e quer fazer direito, essa é uma grande sacada, porque a gente para de vender hora. Sim. E a gente começa, de fato, a vender o serviço, que é o que, de fato, vai dar lucro pra gente. Exatamente.
Muito bom, gostei, viu? Olha, a gente já tá quase chegando ao fim, já estamos com quase 1 hora. Porque tem muita coisa pra gente falar, mas a gente vai voltar depois, daqui 1 ano mais ou menos, com você, pra você contar pra gente o seu crescimento. E também, como que, por exemplo, de repente, aqui dentro da Facite, a gente tem um departamento de inovação. Como que de repente a gente poderia criar negócios aqui do direito, sabe? Ou juntando com outras áreas, com os outros cursos. Então, assim, de repente a gente vai vir aqui com um case, nasceu dentro da faculdade. Sim. Enfim, eu acho que isso a gente tem muita coisa para agregar. Mas eu quero que você olhe lá para aquela câmera e deixe uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Nosso público é bem variado, viu? Então, uma mensagem final para o pessoal aí que, né, para agregar mais gente aí para nós. Foi a mensagem que eu falei para os meus alunos e eu até mencionei um trecho dela anteriormente. Independente do curso que você faça, do que você almeja para sua vida, a gente não consegue manter motivação, né, ali 100% motivado e empenhado, porque o cansaço vem, as questões, né, do dia a dia vêm. Então, não esqueçam do motivo que você persegue esse sonho, que você almeja esse sonho. Se você esquecer do motivo, lembre por quem. Às vezes pelo seu pai, sua mãe, seus filhos. Então, isso daí são modos que me ajudam, né? E eu acredito que possa ajudar vocês também. Nunca esquecer do porquê e do porquê. Muito bom, doutora Bárbara Florentino. É Florentino mesmo, isso, né? Doutora, é um prazer, foi um prazer te receber aqui nesse momento, nesse bate-papo tão rápido. Quando eu vejo, nossa, já passou o tempo. E foi um prazer, gente, ter vocês aqui conosco, que sempre aqui nos assistindo, nos dando força. Deixa um comentário aqui pra nós. A doutora Bárbara também vai deixar o link aqui da startup dela, né? Pra vocês ajudarem aí, pra vocês divulgarem, indicarem os advogados, né? Contratar o serviço. Então, assim, agradeço a sua audiência. Clique aqui para mais pessoas poderem, né, esse conteúdo chegar a mais pessoas e mande aí para os seus amigos, para os seus familiares, que com certeza alguém na família precisa de algum advogado. Sim. Sempre a gente vai precisar de um advogado e aí a doutora Bárbara pode até ajudar o seu advogado a, de fato, ganhar uma causa, ganhar mais tempo, enfim, e todo mundo ganhar com isso. Exatamente. Foi um prazer, gente. Muito obrigada pela audiência.